Esse é um corte de uma série de vídeos onde eu te ajudo a comprar um apartamento na planta, fugindo de pegadinhas com segurança para que você tenha qualidade de vida, do momento que você pega o folder na rua ou você vê o lançamento na internet, até o momento que você efetivamente visita o stand e compra o apartamento. E só por você estar aqui, eu deixei na descrição um cupom que pode chegar até R$25 mil de desconto na compra de um apartamento no Hit Paulista. Bom, então você estava andando lá pela rua ou fuçando a sua rede social e te entregaram um panfleto de lançamento ou de empreendimento imobiliário, ou você foi impactado por um site de lançamento ou de empreendimento imobiliário. Nesse vídeo eu vou te explicar a jornada desde esse momento até a compra do apartamento, mostrando quais são as etapas que estão entre esse começo e o fim. Vou te mostrar também quais são os pontos de atenção, o que você precisa ver para não cair em pegadinha e para te ajudar a separar o que é marketing e o que é realmente um um bom investimento para você viver bem e ter qualidade de vida. Meu nome é Bruno Kim, eu sou arquiteto, eu estou quase há 20 anos ajudando e transformando os espaços, os lares dos meus clientes para ajudar eles a terem melhores qualidades de vida através das suas moradias, e hoje eu vou te ajudar desde o momento que você pega um panfleto ou vê um site até a compra do seu imóvel para você tomar as melhores decisões para você e com muita segurança para que você consiga fazer um bom investimento e tenha uma boa qualidade de vida. Bom, então tanto o site quanto o panfleto do lançamento, eles vão ter informações semelhantes, assim, que são informações que não são muito aprofundadas. Então, se a gente for ver aqui, tem o nome do empreendimento, tem o endereço, tem a metragem de algumas áreas disponíveis. Aqui no caso tem quantidade de dormitórios, aqui já aparece um pouco de metragem, já fala de vagas, mas como eles falam basicamente da mesma coisa, eu vou focar no panfleto que fica mais fácil de mostrar. Bom, então a gente tem aqui o nome do empreendimento, uma imagem do decorado, e aí os principais atrativos do panfleto, que isso daqui vai ter em qualquer lançamento imobiliário. A capa vai ser mais ou menos parecida, destacando as melhores ofertas e também tentando chamar a sua atenção para visitar o stand, enfim. Abrindo aqui o panfleto, a gente costuma ter uma perspectiva bonita do prédio e aqui todas as áreas comuns que tem no empreendimento. Então aqui eles pontuaram no térreo como clausura de acesso, lobby, delivery, maleiro, pet care, pet place, que eu vou falar um pouco mais para frente, porque não adianta nada ter um monte de coisas escrito aqui se esses espaços em comum não vão ter qualidade. Então não adianta nada te entregarem uma cozinha gourmet que na imagem 3D parece linda, maravilhosa, que você nunca vai usar. E além desses atrativos aqui do térreo, eles pontuam os atrativos que tem no rooftop, que é a cobertura do prédio, que em prédios novos é comum você ter usos compartilhados tanto no térreo quanto na cobertura do prédio, e muitas vezes também distribuído ao longo dos pavimentos do prédio. Mas, de novo, quando você pega esse panfleto, tem um monte de 3D lindo, maravilhoso, que pode ser muito atraente, mas tem muita pegadinha por trás. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente analisa isso daqui de uma forma fria para ver se esses atrativos eles têm qualidade, se eles vão fazer sentido para você na sua moradia ou no seu investimento. É importante falar que apartamentos novos, eles dependem muito das áreas comuns. Diferentemente de apartamentos mais antigos, que a gente tem metragens maiores, a gente tem pés direitos maiores, em apartamentos novos é uma realidade, que eles vão ser menores em relação aos apartamentos antigos, não importa o padrão do empreendimento. Seja para classe média, seja para classe alta, os apartamentos novos, eles são menores do que os apartamentos antigos. Isso faz com que a gente dependa cada vez mais de áreas comuns. Então, no caso de São Paulo, a gente está vivendo uma era muito de apartamentos pequenos em que às vezes é difícil colocar uma lavanderia no apartamento. Então a gente depende das áreas comuns para isso. Ou a gente tem um apartamento que não dá para receber muitas visitas. A gente depende das áreas comuns para isso. Muita gente hoje em dia tem cachorro, gato, e os cachorros eles também precisam ter uma boa qualidade de vida. Então precisa ter um espaço para quebrar um galho naqueles dias que você não conseguiu fazer um passeio de qualidade com eles. E tudo isso daqui em apartamentos novos a gente vai ter nas áreas comuns do prédio. Mais para frente eu vou explicar um pouco melhor como analisar essas áreas, se elas têm qualidade, se elas fazem sentido para você no lugar onde você for morar. Mas continuando no panfleto. Aqui a gente tem as duas principais plantas que estão no panfleto. Todo empreendimento, grande maioria dos apartamentos, eles vão ter outras plantas além daquelas que estão no panfleto, tá? Porque eu vou mostrar para vocês depois um caderno técnico que tem todas as plantas. Quase nenhuma planta é exatamente igual à outra, mas aqui costuma ter as metragens que a incorporadora ou que a construtora tem mais interesse em comercializar. O que você precisa se atentar aqui para não cair em pegadinha?
Primeiro é ver se essa planta ela tem medidas. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo, se não der eu amplio depois, mas essa planta aqui, por exemplo, ela está falando aqui que tem 3,84 de parede a parede, aqui tem 2,5 de parede a parede. Então isso daqui já é um bom sinal, porque tem construtoras que fazem esse panfleto de empreendimento e não dão nem as medidas. Se eles não dão nem as medidas, como você vai saber o que cabe ou o que não cabe? Mas mesmo assim, mesmo tendo as medidas, é muito comum, infelizmente, pegar panfleto de lançamento imobiliário e você não percebe, mas a cama eles desenham menor do que o tamanho real, o armário eles fazem menor do que o tamanho real, para parecer que o espaço, que o apartamento ele é maior do que ele realmente é. Nesse caso, como que a gente sabe se a planta está sendo mentirosa ou não? Como eu falei, essa cama aqui, por padrão, uma cama de casal vai ter mais ou menos 1,60 de largura. Se a gente pegar um papelzinho, qualquer papelzinho, e você colocar em cima da largura da cama, e a gente dividir aqui por 3, se a cama tem 1,60, mais ou menos, cada trechinho aqui que eu estou colocando, vai ter uns 50 e tantos centímetros, né? Um pouquinho mais de 50. Se a gente pega esse mesmo papelzinho que está marcado esses 50 centímetros e coloca aqui em cima do armário, que eu falei que tem 5 centímetros, a gente vê que está mais ou menos certo. Também tinha falado que em volta da cama deu um pouquinho mais que 50 centímetros, então com essa conferência aqui pela proporção da medida da cama, a gente está vendo que essa planta ela está tudo bem, ela está bem coerente com os tamanhos que ela está mostrando e ela está bem coerente com as medidas que ele está mostrando. Aqui no outro sentido é a mesma coisa, se a gente pega esse papelzinho aqui que está marcado perto de 50 centímetros e manda para o outro lado aqui, a gente vê que aqueles 50 e poucos centímetros que eu falei que tem entre a parede e a cama, ela está coerente. Ou seja, essa daqui é uma planta que está toda correta, ela não é uma planta mentirosa, porque a medida dos móveis, que as coisas são padrão, ela está compatível com as medidas do que está desenhado nessa planta colorida que a gente chama de planta humanizada. Se vocês quiserem fazer isso como um exercício, eu recomendo vocês saírem pegando os panfletos de rua e verem se essas plantas elas são coerentes ou não, fazendo esse exercício que eu acabei de fazer com vocês. Vocês vão ver que muitas plantas por aí, elas não são tão honestas assim. Vendo a planta e vendo que ela já está proporcional, isso daqui já é um bom sinal de que a empresa é séria, de que a empresa não está querendo te enganar. Nesse caso, aqui a gente tem, então, de um dormitório, a planta de 2 dormitórios, como eu falei para vocês, na maioria dos casos, os empreendimentos eles têm outras plantas, além do que eles mostram no folder. O folder são as plantas que mais têm, as plantas que eles mais querem comercializar. E é muito importante também vocês verem as notas de rodapé. Então, no caso aqui, está escrito que os móveis, objetos de decoração, louças e metais, revestimentos de piso e paredes são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Eu já vou falar do memorial descritivo mais no final do vídeo para vocês entenderem o que é isso. Os materiais de acabamento que serão entregues fazem parte do contrato do memorial descritivo. As medidas são internas e de face das paredes. Então aqui é uma nota de rodapé que é importante vocês verem, diferente daquelas propagandas de comida de fast food, que as fotos são meramente ilustrativas e os lanches chegam totalmente diferentes. É por isso que a gente precisa ler com cuidado as notas de rodapé. Continuando aqui no folder, tem as imagens em 3D que sempre vão ser lindas, maravilhosas, elas vão sempre ser amplas, mas mais para frente, no caderno que você vai ter acesso no stand, eu te falo como avaliar se essas imagens elas são tão bonitas, vão te proporcionar uma vida tão bonita e confortável como parece nesses panfletos. Aqui atrás, quase todos os lançamentos imobiliários eles também vão dar a localização do empreendimento em relação às outras coisas. Então aqui, por exemplo, o HIT, que é onde a gente está falando que está perto da Avenida Paulista, e aí Estação Paulista, o Shopping Center 3, aqui o Hospital 9 de Julho, o MASP, lá embaixo Família Mancini, Praça Roosevelt, Parque Augusta, Mackenzie, Minhocão, enfim. Isso daqui é muito importante vocês verem com atenção o mapa antes de sair comprando imóvel por aí, porque muitas vezes a escala do mapa ele está enganando um pouco. Geralmente essa planta aqui, essa planta de mapa, dificilmente ela vai estar em escala, mas o que eu recomendo é vocês pegarem esses pontos que estão recomendados no mapa e verem, andarem na região e verem se essas distâncias são distâncias que você consegue fazer a pé. Por quê? Eu já peguei folder de lançamento imobiliário que fala que o lançamento é super bem localizado, perto do metrô, só que o metrô estava a meia hora, 50 minutos de distância. Eu estava falando que era perto de alguma escola, mas a escola era do outro lado do bairro. Então, prestem atenção nessas plantas, porque assim como as plantas humanizadas aqui, que às vezes os móveis eles estão enganando, o mapa também ele pode te enganar. Ele pode estar falando que ele pode
fazer parecer que as coisas são muito mais perto do que parecem. Então, pega o lançamento, olha os pontos e vê se eles estão a distâncias caminháveis. Se você conseguir fazer uma boa caminhada, fazer uma caminhada breve para chegar nos lugares, quer dizer que o imóvel ele realmente está perto dos lugares que o panfleto está falando. E aí, por último, aqui no final do panfleto, às vezes está no começo, está o nome da incorporadora e da construtora. Aqui, no caso, a OR é tanto a incorporadora quanto a construtora. Como eu falei no outro vídeo, presta muita atenção, gente, para procurar a reputação da construtora. Comprar um apartamento na planta, como tudo, envolve certos riscos, que eles são mitigados se você conhece as empresas, as pessoas que estão por trás da construção e da incorporação. Não confundam o nome do produto, que aqui é RIT Paulista, com o nome da incorporadora, tá, gente? Uma coisa é incorporadora e construtora, outra coisa é o nome do empreendimento, o nome do produto. Bom, então essas daqui são as coisas importantes para você ver no folder ou no site do empreendimento.